Oi, gente, tudo bem? Vim falar da minha experiência em Portugal e contar um pouco sobre o país, os lugares que eu percorri. E eu fiquei numa cidade litorânea, mais no norte do país, um pouco para cima de Porto, chamada Mindelo. É uma cidade litorânea com custo de vida um pouco mais baixo do que de Porto e Lisboa e muito bonitinha. A única coisa é que eu não consegui curtir praia porque tava frio e quando não tava frio chovia ou os dois juntos, então não deu para aproveitar a praia. Mas quem for numa região, numa época boa, dá para aproveitar as praias da região do sul. E quem puder ir para a região do Algarve, que eu também não tive a oportunidade de ir por causa do tempo chuvoso, mas são praias lindas para conhecer. Bom, da minha experiência, eu fiz um voluntariado lá pelo Workaway. Então, eu fiquei na casa de uma moradora de Mindelo, ajudando com ela com algumas tarefas de casa. E como ela é deficiente física, ela precisava de ajuda também para ir até a casa do pai dela, que era na região do Douro, perto de uma cidade que chama Guarda. E então, a gente percorreu a região do Douro de carro. É uma coisa que eu falo para vocês, se derem para vocês fazerem, vão, mesmo que seja de excursão, mas que você consiga ficar na janela para poder ver a paisagem, porque realmente é muito bonito e você passa por alguns rios, o Rio Douro também, e várias vinícolas, então é bem bonito. Na região do Douro, perto dessa cidade de Guarda, eu fiquei hospedada alguns dias na fazenda dessa mulher. Então lá tinha as próprias plantações, então azeite próprio, azeitona própria, cebola, batata, tudo colhido assim na hora. Muito legal, muito gostoso. Carnes também, era sempre ali da região, então tudo muito fresquinho. Foi uma experiência assim muito boa, inclusive gastronômica também. Acho que eu comi coisas, preparei comidas muito gostosas lá devido a esses ingredientes mais frescos. Dali de Guarda, eu fui também de carro para Lisboa. Em Lisboa, ali do ladinho, 30 minutinhos de carro com o trânsito, tem um local que chama Sintra. Cara, ali tem várias coisas bem interessantes e muito bonitas para fazer. Palácios, jardins, tem castelo. É bem bonito, é tudo pago, mas vale a pena ir. É realmente, você se sente um pouco na época antiga, dentro dos palácios, dentro das muralhas e tudo mais. É bem bonito para conhecer, então, uma das dicas na região de Lisboa, além dos pontos turísticos que são os básicos, é essa região de Sintra. Depois subindo para Porto, mais próximo do litoral, tem uma cidade que chama Aveiro, é conhecida como a Veneza de Portugal. É bem interessante e tem os famosos ovos de Aveiro, que é, assim, eu achei muito doce, mas é bem gostoso de comer, é uma comida típica, um doce típico dali, vale a pena conhecer. Em relação a transporte, se você tiver em 3, 4 pessoas ou mais, compensa alugar um carro e fazer os percursos de carro. Por quê? Mesmo que é tudo em euro e é um pouco mais puxado para abastecer, o valor do aluguel e tudo mais, vale muito a pena do que às vezes você pagar a excursão, vai ficar até mais barato. E você vai parando nos lugares que você quiser, tira foto, você vai se hospedar em alguns lugares que você pré-estabeleceu, não necessariamente em lugares específicos de excursão. Então você tem mais autonomia e vale a pena que vai ficar até mais barato do que as próprias excursões ou ficar andando de ônibus. Se você tá sozinho, aí metrô, ônibus coletivo e alguma excursão talvez valha a pena por ter um guia falando sobre o lugar e tudo mais. E às vezes são lugares difíceis de acesso. Por exemplo, vinícolas. Às vezes tem alguma excursão que vai para a região do Douro e passa por 2, 3 vinícolas. Ficaria mais barato ou quase o mesmo preço de você fazer tudo por conta, com ônibus e tudo mais, só que aí você demoraria mais tempo para fazer sozinho.
Uma curiosidade do metrô em Portugal é que você precisa ter o cartãozinho e aí você reabastece esse cartão para você poder usar no metrô. Você entra no metrô e coloca-se esse cartão na maquininha para ticar que você fez uma viagem com aquele valor. Só que assim, se ninguém vê, você entra e pronto. O que pode acontecer é passar um fiscal e te multar, e a multa em euro vai ser muito mais pesada. E como os valores do metrô não são caros, então é bem tranquilo, é rápido, não tá sempre lotado, tem uns horários bem tranquilos. O horário de pico sempre vai estar mais cheio, mas dá para usar bastante metrô. Também dá para usar os ônibus e os trens internos das cidades. Eu não usei porque eu gosto de fazer tudo a pé. Por exemplo, na região de Porto, na cidade de Porto, eu fiz tudo a pé. Porque a parte histórica, a região que você atravessa o rio, para mim era tudo muito perto. Então eu fui caminhando, andando, parando, tirando foto, conhecendo outros lugares, vendo como que eram os bairros. Então eu acabei fazendo tudo a pé. Em relação à comida, acho que de todos os lugares, ou na maioria dos lugares na Europa, que eram muito caros, eu achei Portugal um valor bem razoável para comer. Por exemplo, às vezes um self-service no almoço pagava 6, 7 euros com uma entrada, um prato e uma sobremesa depois. Eu achei bem tranquilo os valores comparado ao restante da Europa. E óbvio, se for ficar em Rosa, você pode cozinhar. Tem lugares mais baratos e tem restaurantes muito mais caros também, que você vai gastar 10, 15, 20 ou mais num prato de comida. Mas dá para se virar muito bem comendo comida com 5, 6 euros. Fora pastelzinho de Belém, bolinho de bacalhau, coisas que você vai comendo de picado e você vai pagar muito mais barato, 2, 3 euros às vezes numa porçãozinha. Então eu não achei os valores de Portugal muito salgados. E em relação à língua, como é português, é muito mais prático, mas que tem uma diferença, às vezes, de alguma palavra, o significado ser diferente, mas dá para se virar muito bem. A única coisa é treinar um pouco o ouvido por causa do sotaque, né? Mas você ouve ali 2, 3 minutinhos, você já começa a pegar o sotaque deles. Na hora que você vê, você tá falando igual eles também, com o sotaque deles. É bem tranquilo, não vai ter problema em relação à comunicação lá. Só mais uma dica, quando vocês forem para Portugal, vocês precisam ter uma passagem aérea de volta para o Brasil ou saindo do espaço europeu, no espaço Schengen. Por quê? Eu tinha uma passagem só de ida, o meu era Marrocos e Portugal. Cheguei em Guarulhos para embarcar, não me deixaram embarcar porque eu não tinha passagem de volta. Como eu não ia voltar tão cedo, eu comprei uma passagem de dentro da Europa saindo da União Europeia, por exemplo, indo para a Turquia. Então, ou tem uma passagem de volta, ou tenha saindo da União Europeia, não precisamente dentro de um mês, pode ser dentro de 3 meses, porque é o prazo máximo que a gente pode ficar na Europa, tá? Então, esse é um probleminha que eu esbarrei quando eu cheguei no aeroporto, então tenha sempre uma passagem para sair, senão eles vão barrar na hora que você chega na imigração de Portugal. Quando eu cheguei, o cara me fez 1000 perguntas. O que eu ia fazer ali, aonde que eu ia ficar, se era um hostel, se era um hotel, se era a casa de algum parente, com o que eu trabalhava, se eu tinha um trabalho fixo no Brasil. Então, assim, não tenha medo, mas já vá com todos os detalhes, endereço, todas as observações, endereços dos lugares, já deixa anotado que eles vão perguntar na imigração. Bom, é isso. Portugal é uma delícia. É um país pequeno comparado ao Brasil. Tem muita influência brasileira por causa das novelas. Até as novelas próprias portuguesas, metade do elenco é brasileiro, de atores um pouco mais
ultrapassados ou que não têm mais contrato com o Globo, etc., estão lá. Até o jeito da gente falar, alguma expressão que não é comum para eles, eles entendem por causa da influência, principalmente da televisão. Para percorrer todo o país, creio que 15, 20 dias é o suficiente para conhecer o país todo se você tiver de carro. Lógico, vai ser um pouco mais corrido num ponto ou no outro, mas dá para você conhecer o país inteiro dentro de 15 ou 20 dias. Bom, é isso. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.